Que Deus de paz abençoe de forma extraordinária Pastor João, sua digníssima esposa, pastora, lembrei o nome dela há pouco instante, mas eu... Cássia, né? Tássia. É o tempo, né? Que Deus abençoe de forma extraordinária. E em nome dos pastores, eu cumprimento todos os irmãos. Que Deus os abençoe de forma extraordinária. Revendo o irmão Ronaldo, foi obreiro na determinada igreja que eu estive pastoreando. Que Deus te abençoe, Ronaldo. Amém? Que Deus continue te dando a graça. O privilégio é todo meu, poder estar aqui com a minha família, novamente esta casa, onde eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes. Hoje eu sou pastor da Igreja Evangélica Esperança da Glória, estou pastoreando ali na região de Nova Contagem, crente em Jesus Cristo, pregando a palavra e aguardando a minha aposentadoria. Daqui 2 anos eu aposento. Amém? Jesus é bom. Então, fica aqui os agradecimentos. Meus filhos gostam de cantar. Então, enquanto eles louvam a Deus, abrem as vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Amém? Enquanto eles louvam a Deus, minha esposa também vai louvar a Deus aí. Hoje eles viraram os meus guarda-costas, porque eles cresceram mais que o pai, né? O pai veio, mas qualquer coisa tem 3, já manda acompanhando o pai. Amém? Deus os abençoe de forma extraordinária, meus filhos, minha esposa. Amém? Enquanto eles se preparam para louvar, os irmãos abrem as vossas Bíblias no livro de Jó. Eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou descer. Amém? Você vai cantar, não? Não, eles cantam. Eu deixo eles cantar. Se eles precisarem do microfone, eu faço com isso. Eu toco. Cantar não. Glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Jesus. Motivo de satisfação estar de novo, né? Junto a esta família, né? A gente vai para outros lados fazer a obra do Senhor, mas a gente nunca desliga. Porque é uma família que logo, logo nós estaremos
Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amado é o mais belo entre milhares de milhares. Glória a Deus. Adorado é o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Passamos ali a palavra do Senhor, registrada por um autor anônimo, Jó, no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 4: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Feche os vossos olhos. Pai, por glória e graça, na luz do teu Espírito, aplica a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Acomoda no teu assento. Se você queira bater palmas para o Senhor, Ele merece. Amém? Graças a Deus. Tu és fiel, Jesus. Irmãos, eu sei que a missão aqui ela é árdua, porque pregar a palavra do Senhor é sempre um desafio. E por uma igreja pastoreada por pastores teólogos, eu sei disso. Então, pastores que ensinam a igreja, leva a nós ter um compromisso e estar na dependência do Espírito, e o Espírito de Deus que direciona, que coloca a palavra nas nossas bocas, Ele sempre tem honrado. Estamos debaixo da iluminação divina, a ação de Deus sobre as nossas vidas para compreender, e todo dia compreendemos a palavra do Senhor, porque é uma fonte inesgotável. Nunca chegaremos no clímax do conhecimento da Bíblia, porque Deus é Deus, vai sempre revelar algo para nós. Quem crê desta forma assim? Amém? Eu quero falar sobre o sacerdócio de Jó. Talvez você nunca ouviu falar a respeito de um tema específico da pessoa de Jó. É um autor, é um personagem bíblico, que por várias vezes ouvimos mensagem a respeito dele. Estudos bíblicos. E quando se fala de provação, nós lembramos de Jó. E a Bíblia traz um relato do seu currículo espiritual. Bem, na verdade, este livro não menciona o autor, mas eu quero acreditar que nunca seria Jó o autor desse livro, porque ele não iria dar testemunho dele com bastante propriedade, igual nós encontramos no primeiro versículo. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era, e aí começa a decifrar, trazer para nós
o compromisso, o seu compromisso espiritual para com Deus, homem reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Quem escreveu esse livro? Os teólogos vão nos ensinar que esse livro poderá ser o livro mais antigo da Bíblia. Em um tempo tão remoto, alguém teve o carinho de observar a vida de um homem chamado Jó. E não só observar a igreja do Cordeiro, foi inspirado por Deus, a inspiração, a ação de Deus na vida de um homem para escrever o que Deus quer e não o que o homem quer. E ele escreveu dando um relato de Jó. E esse relato de Jó eu já fico consternado, porque o tempo passou-se, gerações passaram-se, e nós podemos nos barrar quando começamos a fazer essa avaliação de Jó para conosco. Eu não sei como que era o tempo de Jó, mas ele era reto. Eu não sei como era o tempo de Jó, mas ele era sincero. E para ser sincero, é em todo ângulo, na vida espiritual, na vida moral, na vida secular, na vida conjugal, como chefe, como patrão, como servo, tem que ser sincero em toda a casa. E assim tem um relato. E lendo a palavra do Senhor, em uns versículos abaixo, mas tem um versículo mais adiante, que eu vou encontrar o próprio Deus dando testemunho de Jó. Uma coisa é eu dar testemunho de mim, meu amado irmão. Uma coisa é você dar testemunho de uma outra pessoa. Agora eu quero ver Deus tirar um tempo específico, de forma proposital, e fazer um relato de um testemunho de um homem. Porque nada impressiona Deus. Deus, na sua soberania, nada impressiona a Deus. Nada é novo para Deus. Nada deixa Deus de boca aberta. Poderia haver não deixar. Mas quando Ele olha para a sua criatura, ser humano, com toda a possibilidade de corromper-se, mas permanece na vocação que é o qual ele recebeu, Deus tira tempo para dar testemunho. E Deus olha para Satanás e dá testemunho de Jó. Dura foi esse testemunho de Deus para com Jó, da pessoa de Jó, diretamente com Satanás. No meio de uma terra, a igreja do Senhor, com tantas coisas que poderiam ter naquela ocasião, Deus preocupa em falar por Satanás: tu viu Jó? Tanta coisa para Deus falar, e Deus quer apontar Jó. Homem sincero, agora é Deus dando testemunho. Homem sincero, reto, temente a Deus, falando dele mesmo. Deus começa a dar testemunho de Jó. Deus deu testemunho de Jó também na era do cativo babilônico. Deus apresenta para Ezequiel e fala: Ezequiel, se eu falar contra uma cidade que eu vou destruir, eu a destruirei. E por mais que esteja nesta cidade Noé, Daniel e Jó, olha Deus dando testemunho de Jó. Eu salvo almas deles, mas eu destruo a cidade. Mas Deus teve o carinho de apontar e dar um testemunho eficaz de Jó. Uma certa vez estavam os filhos de Jó comemorando, banqueteando-se, cada um no seu tempo, cada um no seu período, um para com o outro. O tema da mensagem: o sacerdócio de Jó. Eu começo a observar aqui, igreja do Senhor, nós estamos num tempo presente, quão difícil é nós banquetear na casa dos irmãos, né? Quão difícil, pastor.
Eu não estou falando de uma vez esporádica, mas ter como regra. Ter como costumes. Todo ano, aproximando-se o aniversário de Beltrano, vão todos os irmãos, convidam as filhas, e ali vão comemorar o aniversário daquele irmão. Quão difícil é fazer isto? Algumas vezes, quando reúne-se, termina em tragédias, brigas, confusão, dissensões. E assim era um ritual, em um tempo remoto. Valores poderemos encontrar entre os filhos de Jó. E aí eu comecei a observar, não é por um acaso, tudo tem a ação e a reação. Quando eu li uns versículos um pouco abaixo, em um tempo que não havia lei mosaica, em um tempo ainda, talvez tão primórdio, eu comecei a perguntar para mim mesmo, quem foi o pastor de Jó? Quem foi o seu doutor que ensinou coisas boas? Quem foi o mentor espiritual de Jó? Jó, ele tinha um compromisso moral com Deus, mas ele exercia o sacerdócio dentro da sua família. E eu vou ater em dizer mais, não apenas sacerdote, mas ele fazia o papel de sumo sacerdote. Enquanto todos os irmãos, filhos, estavam banqueteando-se, comendo, bebendo-se, Jó estava ali na espreita. Ele não perdia a visão do céu. Ele não perdia nem um milésimo para a vocação ao qual ele tinha para com Deus. Ao terminar, pastor, aquela festança, Jó, ele ia para o sacrifício. E eu comecei, quando Deus me projetou essa mensagem, alargou a minha iluminação, a iluminação do Espírito Santo para essa passagem, eu fiquei com vergonha. Qual foi as vezes, talvez esporádica, mas como costumes, de tirar um dia no ano, este sacrifício é para o Beltrano, é para o Cicrano, em função de assumir um papel de um sacerdote. Eu não estou falando de forma esporádica, mas processo. A Bíblia nos ensina que esse processo aqui era anualmente. Acabou-se a festa, Jó ia para o sacrifício. Ele dizia com ele, quem sabe, que no meio da festança, os meus filhos pecaram contra Deus, blasfemaram contra o Senhor. Vou fazer, Senhor, este sacrifício em prol do primogênito. Vou fazer sacrifício em prol do penúltimo. Eram 7 homens, 3 moças. E ele fazia anualmente, pastores, igreja do Senhor, um sacrifício na sequência do aniversário de cada um. Ele pegava a rédea nas mãos. Ele trazia aqui. Ele entendia que a sua família era propriedade de Deus. E ele sabia também que o diabo estava de um lado e do outro. Como a Bíblia nos ensina que futuramente ele foi provado. Ele não poderia dar uma trégua para Satanás. Quando eu observo a família, os irmãos, de uma forma periódica, banqueteando-se, participando de uma festa, eu vou entender que é fruto de oração.
Eu vou entender que é ensinamento do Pai. Eu vou entender que é o investimento de Jó na tua família. É um tempo remoto, que ainda não havia a lei moisáica da bênção do pai sobre o primogênito. O pai falece, o primogênito pega o bordão e dá sequência, levando adiante, aleluia, a memória do pai. Se isso acontecesse naquela época, o primogênito já estava preparado para dar sequência no legado de Jó. Pergunta ao seu vizinho, tu está entendendo? Eu estou trabalhando com família. O sacerdote começa na família. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, difícil, trabalhoso, e há uma doutrina diabólica pelo espírito do anticristo de filhos desobedientes, pais e mães. E há uma necessidade de nós dobrarmos as nossas orações. Jó, ele entendia que na simetria humana, nas suas 3 dimensões, ele não era apenas corpo, e nem alma e espírito, mas ele era espírito, que tem uma alma, que habita dentro de um corpo, e que este corpo, se dá vazão para ele faz uma arruaça em tudo quanto é valor que nós procuramos guardar e conservar diante do Senhor. Ele trazia sempre o mundo espiritual adiante. Ele entendia que ele não era apenas corpo, mas ele é espírito. E tinha que andar, pastor, em linha reta com Deus. Quando o espírito humano, alienado no espírito de Deus, ele vai entender que a tua alma será uma alma abençoada por Deus. E o teu corpo, tabernáculo do espírito. Então as coisas de Deus funcionam. As coisas de Deus dão um retorno positivo. O diabo teve a ousadia de falar para Deus, mas Deus, o Senhor prospera Jó em tudo, e não vai prosperar? O homem que trazia o mundo espiritual como um compromisso de sobrevivência, o homem que caminhava, deixando a carne lá na última instância, ele preservava o espiritual, comunhão com Deus, seriedade com Deus, desviando do mal e abençoando, trazendo o espiritual para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E o diabo ficava do lado de fora, não entendia o mistério. Ele achava que era bênção material, mas Jó não era material, Jó era espiritual. Quem pode dizer que Jó era espiritual e as coisas espirituais funcionam quando alguém é espiritual para com Deus? Quem pode dizer, aleluia, que Jó era espiritual, é por isso que dava certo? Sacerdote de Jó. Ele preservava. Irmãos, se eu quero ter minha família abençoada, está aí meus 3 filhos, minha esposa, eu tenho que entender esse mistério, que eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que ser espiritual. E se a falha aparecer do um deles, quando chegar em mim, ela tem que barrar. Ela tem que encontrar problema pela frente. Vai ter que encontrar problema pela frente. Não porque eu sou um super-homem, não. É porque eu tenho o dever de entender que eu sou espiritual. E tudo que está ao meu redor também é espiritual. É por isso que Jó fazia esse sacrifício a Deus. Se eles deixaram a desejar, todavia, eu apresento um sacrifício a Deus pelo Beltrano, pelo Cicrano. Veio a prova contra Jó, mas ele continuou espiritual. Começou a perder os seus bens, ele continuou espiritual.
Aí aquela família que ele abençoou, apresentou ao Senhor, e no meio da prova morreu C, todos os 10 filhos. Mas Jó continuou espiritual. Deus deu. Nessa época, não entendia muito bem teologia, eles entendiam que tudo vem de Deus, o bem e o mal. Aí começou a dizer, Deus deu, Deus tomou. Mas ele entendeu uma coisa, bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dizer nessa noite, bendito seja o nome do Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Tocou, tirou a vida dos filhos. Mas ele, porque era ele que estava em evidência. É como se Deus fizesse uma aposta. Não estou dizendo, abrindo precedente para ninguém apostar, mas é como se Deus tivesse feito uma aposta com o diabo. Eu vou apostar com você. E quem vai estar em evidência é Jó. Seria uma coisa Deus falando assim, eu ponho a minha mão no fogo por Jó. Porque em toda a sua casa, ele já fazia isso de forma natural. Natural. Irmãos, você pode até dar testemunho de você, mas é muito bom quando alguém de fora dá testemunho de você. Mas certa vez aconteceu isso, a sunamita, ela fala para o seu esposo, está aí, ó, homem de Deus, passa sempre por aqui, nunca falou nada com a sunamita, mas a sunamita o observava, deu testemunho. Jesus deu testemunho de João Batista, nascido de mulher, não haverá outro maior do que ele. E quando Deus então olha para Jó, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, conhecendo o ser de Jó, que Jó não vivia de acordo com o vento ou com a banda, mas ele vivia com os olhos fitos no céu, olhando para o céu. A família dele, ele fazia de forma entregando para Deus. Não estava preso em bens materiais. Então vou fazer uma aposta contigo, Satanás. Vou fazer uma aposta contigo. Toque nele. Mas a vida é minha. Me pertence. Me pertence. Tocou em Jó. Jó chegou num estado deplorável. É como se ele tivesse jogado na sarjeta, na parte mais baixa. As pessoas olhassem para ele e cada um fazia os seus argumentos, pensamento, as suas conclusões. Está aí, ó, pegou contra Deus. Está aí, ó. Está aí, tinha tudo, perdeu tudo. Mas ali estava um homem sacerdote, que cuidou da família e quando pôde, apresentou diante do Senhor, temia a Deus em todos os momentos. Mas eu acredito que ele tinha certeza, aleluia, que Deus estava naquela causa. Por mais que Deus falasse alguma coisa para ele, porque a Bíblia vai nos ensinar que Deus desaparece da história. A prova de Jó ficou na boca dos amigos, que trouxe pesou aquela prova dele. Mas ele permaneceu na graça. Ele permaneceu na graça, irmãos, uma vez que você tem a primícia do Espírito, conserva, ela nunca vai sair de dentro de você. Uma vez que você fez participação das coisas espiritual e se entregou por completo, você pode até mudar de cidade, mas o Deus que você serve permanece dentro de você. Deus não está preso, meus amados irmãos, no materialismo, mas Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Aleluia, o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. E aí eu fico entendendo, procurando entender, porque o nosso conhecimento, irmãos, ele vem até nós de 3 formas. Ele vem herdado, nós aprendemos com outras pessoas. Ele vem pesquisado, você lê um bom livro e adquire o conhecimento. E ele vem do próprio Deus, iluminando o teu entendimento para você compreender as coisas do céu. Aí eu pergunto, aonde que veio tanto conhecimento para Jó? Para ter uma vida íntegra diante de um Deus todo-poderoso. Para não abrir a mão em momento algum.
a ponto de ser desafiado pelo diabo, mas continuar crente em Deus, e não perder a graça e nem a simpatia, aleluia, da primícia do Espírito de Deus. Quem ensinou Jó? Quem foi o pastor de Jó? Para falar para Jó: Jó, tu tem que ser íntegro, Jó. Jó, tu tem que ser sincero, Jó. E tu tem que apresentar os teus filhos a Deus, Jó. Quem ensinou? Mas na Bíblia está registrado, é para nosso exemplo. Tem coisas na Bíblia que está registrado, é para nós não tomar posse. Por exemplo, está lá, Acã tomou posse de umas capas babilônicas e arrumou uma ruaça, e a família toda foi apedrejada. Então, opa, esse negócio para mim, para minha casa, negativo. Está lá, mas não é para nós. Mas tem coisas que está lá, e nós devemos tomar posse. Quem está entendendo nesta noite? Seja o sacerdote, seja um homem ou mulher nesta noite, representante do céu legal, dentro da tua casa, dentro da tua família. Que o diabo olhar para você e vai saber: esta casa tem representante do céu. Essa casa aqui tem joelho no chão. E entenda que você não é corpo, você é espírito, você é eterno. Fala para o teu vizinho: você é eterno. Deus fez você eterno. Só que tem um detalhe: Ele colocou esse espírito que é eterno dentro de um corpo que é de barro. E esse corpo de barro não é eterno, não. Mas Ele quer tomar o lugar do espírito. Aí em todo ângulo que você anda, que você está inserido, a carne tenta assumir. É por isso que essa carne vai descer para o pó, e vai passar pela transformação, para ficar tudo que é corrupção para trás. E quando ela sair do pó, ela vai sair transformada, porque precisa disso. Precisa disso. Nós somos eternos, mas nós estamos condensados. Cativo é um corpo humano que não pode entrar no céu. Aí Jó entendia isso, e por isso que ele fazia da melhor forma aqui na terra. Por mais justo que ele fosse, ele tinha que vigiar e vigiar na sua família, porque ele estava em um corpo corrompido. É um corpo que não foi projetado para morar no céu. Adão não foi projetado no seu corpo físico para morar no céu. Adão foi projetado para morar na terra, no jardim do Éden. Mas com o pecado de Adão, abriu-se uma porta no céu para a igreja. Talvez você não entendeu. Com o pecado de Adão. Depois você estuda um pouquinho a respeito disso aí. Porque se Adão não pecasse, ele viveria a vida eterna no Éden. Era Deus descendo e tendo relacionamento com Adão. Adão nunca ouviu Deus falar assim: vou te levar você ali no céu. Não, corpo físico não pode entrar no céu. Mas com o pecado de Adão, uma certa vez Deus propôs dar uma limpeza nessa terra. Ele fala assim para Noé: construa uma arca. Pega Noé, leva lá para cima, nas águas. Lava aqui embaixo, depois, pastor, traz a arca de volta. No mesmo lugar, praticamente, na terra. O povo de Jerusalém pecou contra Deus a ponto de sacrificar os seus filhos a deuses pagãos. O templo estava profanado. As terras de Jerusalém estavam tudo profanado. Vou destruir. Mas sabe o que ele fez? Vou abrir uma porta lá em Babilônia. Levo eles para lá, purifico essa terra, depois eu trago de volta. Quem está entendendo? Assim fez Deus com o homem. Tudo certo. Adão pecou. Está chegando o dia que ele vai dar um conserto nesse negócio aqui. Mas antes disso, ele não vai levar a igreja para a lua, nem para um outro planeta por aí não. Ele vai levar a igreja para o céu. Vai levar a igreja para o céu. Vai pôr na casa. E depois eu vi a nova Jerusalém descendo do céu para a nova terra. Está entendendo aí? Só que o homem não poderia entrar no céu. O relacionamento do homem era na horizontal. Para ele chegar até no céu, precisava da cruz no meio do caminho. Aí aparece Jesus
preparar a aliança com o homem, Jesus Deus, a aliança. Agora o homem tem relacionamento com o céu através de Jesus Cristo. Mas Jó não entendia isso na ocasião, mas ele vivia em sinceridade com Deus. O céu, Jó entendia, estava fechado para o ser humano. Quando Jesus fala, eu vou vos preparar um lugar, ele está dizendo, eu vou abrir a porta do céu para vocês. Porque estava fechada para vocês. Homem nenhum nunca entrou no céu. Aí Jesus, o primeiro homem ressuscitado, no Monte das Oliveiras. Lá vai subindo. Os varões vão dizer um para o outro, ele vai voltar. Quando ele sai do visual, ele sai desse período, a dimensão do ser humano, ele entra na dimensão do céu. Quando ele entra na dimensão do céu, um pergunta para o outro, quem está chegando por aí? Oh, levantai-vos, ó porta, a vossa bandeira, para que entre o Rei da Glória. Alguém vai perguntar, mas quem é o Rei da Glória? Porque nunca se entrou um homem no céu. E Jesus, quando ressuscitou, ele continuou sendo um homem. Em um corpo incorruptível, em um corpo incorruptível. Mas com esse corpo ele comeu peixe assado, viu, pastor? Com este corpo ele andou 40 dias. É com este corpo que está chegando. Aí um pergunta para o outro, mas quem é o Rei da Glória? É Jesus, aleluia, é o Senhor poderoso na batalha, é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Naquele momento o céu abre a porta para o ser humano, que nunca tinha entrado no céu. Por mais que ele é eterno, o ser humano é um espírito eterno, mas o corpo é limitado. Mas agora ele abriu a porta do céu, vou preparar o lugar, eu vou abrir o céu para vocês. Mas Jó, irmãos, não ouvia essa mensagem que nós estamos ouvindo aqui hoje? E mesmo assim Jó, ele permanecia sincero, reto a Deus, temente, desviando do mal e cuidando da sua família, trazendo Deus para o centro da sua família. O sacerdócio de Jó abrangiu a sua família, mas deixou para nós o exemplo que nós podemos ser sacerdote na nossa casa, aonde nós andamos, aonde nós trabalhamos, podemos ser uma voz ativa para abençoar, e a bênção concretiza. A bênção é garantida. A ponto do diabo falar, mas tudo o Senhor deu para ele, mas não vai dar? Como que não vai dar? Como que não abençoa meu irmão? O homem com caráter limado, de uma forma extraordinária, com bastante maestria, cuidando das coisas espiritual, carne e osso, mas ele é espírito. Ele é um ser humano que está no corpo, mas ele é espiritual. E Deus só testifica com o espírito do homem. O espírito tem que ser renovado. Era isso que Jó fazia. Aí você pergunta, como é que, pastor, eu vou renovar o meu espírito? Dropa o seu joelho. Quando você dropa o seu joelho, você renova o seu espírito falando com Deus. Entendeu o mistério? Esse espírito que Jó renovava diante do Senhor, tem uma alma que qualifica a sua pessoa em 3 dimensões. Alma é mente, alma é sentimento, alma é vontade. Quando você está no mundo espiritual, a tua alma fica à mercê das coisas do céu. Mas quando o homem está na mercê do corpo, a alma também vai estar na dependência da carne. Mas como eu fortaleço a minha alma? Leitura da palavra. Mente, alimenta das coisas do céu e fortalece a sua alma. Jó fazia isso, não sei como, mas ele fazia. Para ser um homem sincero, retamente a Deus, ele envolvia com as coisas de Deus. Ele vivia a tempo integral as coisas de Deus. E essa alma habita num corpo. E este corpo é o tabernáculo do Espírito.
sacerdote nesta noite. Feche vossos olhos. Volta para o espiritual. Volta 360 graus ao espiritual. E tem uma alma renovada na presença do Senhor, alimentada. Então, tudo que Deus colocar diante de você, aleluia, o diabo terá que respeitar. O diabo tem que respeitar o homem e a mulher como Jó, como você que está aqui nesta noite, que não vive o material, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Abaixando a Arábia, sou. Quem está entendendo esse mistério nesta noite? Exerça um sacerdócio real diante do Senhor, diante desse mundo que Deus tem nos colocado, começando pelos teus filhos, pela tua família. O diabo está tentando cirandar com a nossa família, mas maior é Deus que está conosco, e a vitória é nossa. Ei, Rabaxanda Arábia. Aleluia, aleluia, profetizo nesta noite, na tua casa não vale encantamento, na tua casa não vale arma forjada, na tua casa não vale palavra de maldição. Há um Deus que você tem compromisso com Ele, e Ele tem compromisso com você, não vai te deixar sozinho, e te dará vitória. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Eu profetizo nessa noite: Deus é Deus, o resto é conversa fiada. Aleluia! Ficai-vos de pé, ficai-vos de pé. Negai. Aleluia, Yeshua, meus filhos. Louva a Deus, louva a Deus. Louva a Deus, louva a Deus. Aleluia. Aleluia. As duas formas, olha para mim. Olhem para mim. As duas formas de entrar no céu: ou ressuscitado, ou arrebatado. Vou trazer um mistério para os irmãos. Se Jesus não teve usurpação de ser igual a Deus, aguarda no teu coração aí que você vai ouvir algo que eu creio que você nunca ouviu. Se Jesus não teve usurpação de ser igual a Deus, mas se autodestruiu e entrou nesse mundo como um homem, o céu fechou para Jesus. O céu fechou para Jesus. De que forma? Se Jesus falasse assim: eu vou ali no céu rapidinho, vou voltar. Vai não. Você se sujeitou a ser humano, o céu está fechado para o ser humano. A sua comunhão comigo, filho, vai ser daí. Eu aqui, você aí. Eu estou parafraseando um diálogo de Jesus com o Pai. Ô Pai, eu quero ir. Não, não vai não. Porque a única forma de Jesus agora voltar para o céu seria arrebatado ou ressuscitado. E ele veio, pastor, determinado a ser ressuscitado, porque ele iria morrer. E quando ele morreu, ressuscitou-se. O céu ainda estava fechado. Tinha que ter os procedimentos da sua ascensão ao céu novamente. E quando ele chega lá, só um minutinho. Antes dele chegar lá, ele orou aqui embaixo assim: Pai, chega da hora. Glorifica o Filho com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então quando ele volta com esse corpo humano, ressuscitado, transformado. Mas alguém poderia dizer: mas pastor, Jesus, ele nunca cometeu pecado, sim, mas ele se fez pecado por nós. Então quando ele volta lá, talvez o Pai olhe para Jesus e fale assim: ô meu filho, valeu, missão cumprida. Agora eu responderei a sua oração que você fez. Eu devolvo para você a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Agora o cabelo embranquece novamente, os olhos como tocha de fogo, rosto como o sol do meu dia, os pés reluzentes como latão. Mas ele está para voltar, louva a Deus. Ele está chegando por aí, para levar agora os outros que vão passar pelo processo, ou do arrebatamento, ou da ressurreição dentre os mortos. Tá bom? É que assim que eu faço.
terra. Ah, Jeová. Eita Deus. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando para levar a sua igreja. Antes que ele leve a sua igreja, executa o teu ministério. Tu és sacerdote. Ai, 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 ai. Aleluia. Eu creio na tua vitória. Eu creio na tua vitória. Ah, Jeová, tu és fiel. Aleluia. Oh, Jeová, tu és poderoso, tu és fiel. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Ah, Jeová. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Segura. Cumpra bem o teu ministério, meu irmão, minha irmã. Você não foi feito em profeta. Você tem uma família. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha. Seja um sacerdócio, um sacerdote. Seja um homem ou mulher representante do céu. Não deixe o diabo se andar na tua casa. Se ele vem pela direita ou pela esquerda, o meu Deus vai abrir uma porta no céu para você. Mas a bênção vai descer. A vitória será sua pela direita, pela esquerda, pela frente e pela retaguarda. Continua. Pela frente e pela retaguarda. Eu profetizo a tua vitória nesta noite. Nesta peleja você não sairá derrotado. Deus cuidará e está cuidando de você. Deus vela por você. Te levantou com poder e autoridade. Aleluia. Amanturi baixando que minha cassé. Turianda la baracacinianda la barabachanda la beai. Aleluia, aleluia. Deus é fiel. Dá ele a tua alma, o teu espírito nesta noite. Fala para Deus: Senhor, pequei, eu deixei de desejar, mas eu quero começar agora. Orar um pouco mais, chorar um pouco mais, sacrificar um pouco mais pela minha casa, pela minha família. Eu quero mais um pouco chorar, eu quero chorar mais um pouco, mas eu verei a tua vitória na minha casa, na minha família. Ai, 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 ai. Oh, ei, mano, abracei, piarabachanda. Orienta la barabachanda rápida. Orienta la biace. Aleluia. Aleluia. Deus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio na vitória, eu creio, eu creio. Eu creio na vitória. Aleluia! 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 Eita Deus! Abanturiquei minha fé! Turião, Rabachandarabia! Aleluia! 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 Louva a Deus, adora, chora! É tempo de clamar! Ai, 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 ai! Turiante, cova, subir, rebandar a beacépia! Na mão, turibicova, nebiarabachai!
Rabachão da Arábia. Orienta Labachão da Arábia. Orienta Labachão da Arábia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Manda Arábia, chão da Arábia, nai. Ei, que me andará. Aleluia. Tu és que me anda, cova, sube Arábia, chão da Arábia. Enagá, turianda, labra, subianda, labanagai. Eita Deus. Aleluia. Palmas, adora a Deus. Palmas, adora a Deus. Palmas, exalta a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Ao sair da porta para fora, tudo que você não fazia, e observou que Jó fazia. Fala para o diabo, terá problema pela frente, Satanás. Se eu era crente, serei muito mais crente ainda. Se eu era usado, vou ser muito mais usado ainda. Vou massacrar a carne, mas o meu espírito vai estar em linha reta com o céu. Mais ainda, aproximarei mais. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Só a voz do pastor que é potente, viu? A minha não é tão não, pode aumentar. Acho que até acabou. Oi, Glória. Você estava pregando sem... Ah, não. Pensei que tinha acabado a bateria. Glória a Deus. Meus irmãos, olha assim. Uma família tão grande. 10 filhos. Mas a Bíblia mostra que esse homem, ele se colocava por toda uma família. Às vezes a gente espera que a nossa família se converta, ou boa parte dela, para que as coisas mudem. E às vezes Deus está contando com um. Se só tem um lá, se só tem você lá, então é com você que Deus conta. Não importa se você diz assim, nossa pastor, mas é tão pesado. É pesado. Meu irmão, presta atenção. Se que não dava tempo. Se ele acordasse normalmente assim no raiar do sol, não daria tempo dele apresentar tanto sacrifício, porque apresentar um sacrifício dava trabalho. Ele tinha que preparar todo um ambiente, né? Não era só chegar com um animal, matar o animal, não, tinha toda uma preparação. E ele fazia isso, como o pastor falou, continuamente. Então, se Deus tem você dentro daquela casa, você pode ter certeza que a vitória vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém? Satanás tenta, Satanás ele planeja, mas tudo está no controle de Deus. Só até aqui. Porque essa família, esse homem que está aí, não é um homem que vai se render a qualquer ataque, a qualquer luta. Glória a Deus por isso. Que Deus nos dê um novo ânimo, amém, querido? Que Deus nos conceda graça para a gente se manter de pé. Pastor, está difícil, tá, mas quem disse que ia ser fácil? Quem mentiu para nós? Quem disse para você que ia ser tudo tranquilo? Tem que pagar um preço. Não é para a nossa salvação, porque Jesus já pagou. Agora o preço de oração pela nossa família está nas nossas mãos. Amém? Vamos encerrar fazendo essa oração. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Pastora Jaqueline. Só quer dizer menino, mas os rapazes, que benção ver vocês. Deus abençoe. Que bênção ver vocês todos louvando o Senhor. Que alegria. Glória a Deus por isso. Pastora Tássia, vem orar pela nossa família, pela família de cada irmão, de cada irmã. Se você está aí perto de alguém da sua casa, você dá a mão. Se não, dá a mão quem está do seu lado, porque sua família em Cristo Jesus também.
é a família da fé. Então dê a mão quem está do seu lado. Se for família, amém. Se não for a sua família de sangue, é a família espiritual. E vamos orar. Aleluia. Pai Santo, nós queremos adorar o Senhor nessa noite. Obrigada, Senhor, por ter nos levantado no nosso lar como instrumentos de intercessão, vida e paz. Senhor, que cada um de nós saiamos daqui hoje com esse comprometimento, com essa convicção do poder da oração. Deus, nós queremos ser levantados como aqueles que são colunas na sua casa. Pai, levanta homens nessa casa agora, Pai. Levanta homens cheios do poder do Espírito, da unção do Senhor, do poder da palavra. Homens que terão a voz profética dentro do seu lar. Levanta mulheres, Senhor, intercessoras, mulheres sábias, cheias do teu Espírito, Senhor. Mulheres que farão a diferença na sua casa. Pai, levanta jovens, filhos, crianças, que não cessarão de buscar a tua face, de temer o teu nome, de amar a tua presença. Crianças cheias do teu poder e do teu Espírito. Nós, como igreja, abençoamos a nossa família. Nós, como igreja, declaramos que a nossa família é lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de perdão, restauração, é lugar da presença do teu Espírito, é lugar da presença da tua palavra, é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de renovo, em nome de Jesus. E sobre a nossa casa está a bênção do Senhor, está a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sua casa, minha casa é bendita do Senhor. Amém. Levante suas mãos em nome de Jesus. Se tiver alguém abençoado aí do seu lado, você move essa mão em direção a ele. E eu sei que tem, você vai dizer assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Obrigado, Jesus, por essa noite, por esse tempo que passamos aqui. Pelos louvores, pelas orações, pela palavra, pela vida de cada um dos irmãos, irmãs, cada família aqui representada. Saímos daqui hoje, Senhor, certos que o Senhor é conosco. E como diz a tua palavra, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz, livra-nos do mal. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Vá em paz. Tenha uma excelente noite.